pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que todos vocês estejam bem, que Deus esteja com vocês, protegendo vocês, guardando de todos os males. Hoje nós iremos começar um novo capítulo, o capítulo de Dinâmica Impossível, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, nos últimos capítulos que nós viemos discutindo, nós estávamos falando de energia, falando de potência, de rendimento de uma máquina, né? A gente sabe que para um corpo ele sair do seu estado natural, seja de repouso, seja de movimento, ele precisa sofrer uma força, né? Uma força diferente de zero, uma resultante diferente de zero. O capítulo 3, ele vai trazer alguns conceitos relacionados à força também. Tá? Então aqui a gente tem alguns conceitos, né, os objetivos, né, compreender que ações por meio de uma força podem alterar a condição do movimento, né, então a gente sabe que para o corpo sair do estágio que ele está, ele precisa sofrer uma força diferente de zero, né, verificar e analisar o tempo de duração desses impactos e consequências para o movimento, né? Analisar e avaliar a quantidade de movimento dos corpos, analisar os diferentes tipos de colisões identificados, as quantidades de movimento do corpo, certo? Quais são os conceitos físicos que a gente vai aprender nesse capítulo? Impulso, quantidade de movimento, variação de quantidade de movimento, colisão elástica, parcialmente elástica, inelástica, coeficiente de restituição e conservação da quantidade de movimento. Lembrando que a gente não vai ver todos esses conceitos nesse vídeo, né? Nós estamos sempre dividindo os capítulos em 2 vídeos para não ficar muito longo, tá bom, gente? Então, quando a gente fala de dinâmica impulsiva, a gente fala de movimento, do movimento dos corpos, né? Então, isso vai estar relacionado com a força, isso vai estar relacionado com a velocidade, com a energia do sistema, tá? Geralmente, os exemplos mais clássicos, né, que a gente comenta em relação à dinâmica impulsiva é o jogo de bilhar, né? Onde você tem bolinhas que se movimentam através da colisão entre elas, certo? Para começar, a gente precisa entender o que faz com que um corpo, então, entre em movimento. Lembrem-se que a gente viu lá em relação às 3 leis de Newton, né? A segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, diz que para um corpo sair do seu estado de repouso ou de movimento uniforme, precisa se aplicar uma força resultante diferente de zero. Quando um corpo sofre uma força resultante diferente de zero, ele recebe, junto com essa força variada, um impulso, né? Então a gente vai ter a grandeza física chamado impulso de uma força. Então toda vez que um corpo precisa sair do seu estado, ou ele sai do seu estado, né, de movimento uniforme ou de repouso, é porque houve uma força resultante diferente de zero. E para que houvesse essa força diferente de zero, houve um impulso sobre esse corpo. E como que a gente calcula o impulso sobre um corpo? Aqui a gente tem um exemplo, né? Aonde você tem um corpo de massa A, M, num instante de tempo, aonde você aplica uma força sobre esse corpo. À medida que você aplica essa força sobre esse corpo ele sai dessa posição, desse instante, e vai para um instante de linha, aonde você teve uma relação com a massa e com a força desse corpo. Como que a gente vai calcular o impulso que essa força sofre, esse corpo sofre? Através da força e o tempo que essa força foi aplicada sobre ele. Lembrando que força é uma grandeza vetorial, então é por isso que a gente tem aqui, né, o vetorzinho em cima do F, e se eu tenho um produto entre uma força, uma grandeza física vetorial com uma escalar, o resultado dá um vetor, tá? Então a grandeza física impulso, ela também é uma grandeza vetorial. E aí a gente tem que lembrar que uma grandeza vetorial ela tem módulo, unidade, sentido e direção. No caso, o módulo vai depender então da força e do intervalo de tempo que você aplica essa força, a intensidade, né, do impulso, a direção e o sentido vão ser o mesmo da força, certo? Então essa é uma maneira da gente calcular impulso de uma força. A segunda maneira da gente calcular o impulso de uma força é usando gráfico,
Que gráfico? Lembrem-se que eu sempre falei para vocês que os gráficos são os nossos aliados. Eles permitem a gente calcular grandezas físicas através da área do gráfico, de determinados gráficos. No nosso caso, hoje a gente vai ter o gráfico força em função do tempo. Se a gente calcula a área desse gráfico, força em função do tempo, quem que a gente vai estar calculando? O impulso. Lembrem que a gente definiu o impulso como sendo o produto da força pelo tempo, né? Então, se a gente multiplica essa área, né, calcula essa área, então a gente está calculando o impulso. E ela, como eu já falei, é uma grandeza vetorial, tá? Então, aqui está aquilo que eu falei para vocês, a intensidade, módulo, a gente calcula como produto da força vezes deslocamento, a direção é a mesma da força e o sentido é o mesmo da força também, né? Uma vez que não existe tempo negativo, o tempo sempre vai ser positivo, então o sentido do impulso é o mesmo da força, certo, gente? Quais são as unidades no Sistema Internacional de Impulso? A unidade no Sistema Internacional de Impulso vai ser a unidade da força vezes o intervalo de tempo, né? Qual que é a unidade de força? A unidade de força é Newton. Então, eu vou ter aqui Newton, a unidade de força, segundo a unidade de tempo. Então, o impulso vai ser Newton por segundo, certo? Lembrando que a gente pode decompor aqui o que representa um newton, né? Se a gente lembrar lá que força é massa vezes aceleração, a unidade de massa é quilograma, a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado, fazendo esse produto das unidades, esse segundo com o segundo ao quadrado corta, então eu vou ter só o segundo ali embaixo. Então, a unidade de impulso também pode ser escrita como sendo quilogramas metros por segundo, tá? Então, a gente vai encontrar nos exercícios ou Newton segundo ou quilograma metros por segundo, tá? Lembrando que se a gente considera lá a relação do Newton lá, o quanto que vale um Newton, certo, gente? Aí, quando a gente fala de impulso, a gente tem que falar de quantidade de movimento também, tá? Então, o impulso é a força vezes o intervalo de tempo que você aplica essa força sobre um corpo, tá? Então, é o que vai impulsionar, o que vai fazer com que o corpo saia do seu movimento, tá? A outra grandeza física que a gente vai ver hoje é a quantidade de movimento de um corpo. Lembrem-se que a gente tem grandezas físicas que estão relacionadas com a velocidade. Uma delas é a energia cinética. Quanto maior for a energia cinética de um corpo, maior é a sua velocidade. Aqui a gente vai ter uma grandeza física que também está relacionado com a velocidade de um corpo. Então, se um corpo está parado, a quantidade de movimento desse corpo vai ser nula. Mas se um corpo está em movimento, ele vai ter uma quantidade de movimento diferente, né? Então, quantidade de movimento quer dizer o quanto que ele está se movimentando, certo? E essa quantidade de movimento vai depender da massa, né? Se eu tenho uma massa grande, vai estar relacionado ali com a quantidade de movimento grande, tá? Mas aqui a quantidade de movimento ela é diretamente proporcional à velocidade. Se eu aumento a velocidade, eu aumento a quantidade de movimento, tá bom? Lembrando que quantidade de movimento, assim como velocidade, também é uma grandeza vetorial. Tá? Quantidade de movimento vocês podem encontrar em determinados livros como momento linear de uma partícula, tá? Então são sinônimos. Quando a gente fala de quantidade de movimento e momento linear de uma partícula, é a mesma coisa, a gente calcula da mesma forma. Então, o que a gente vai representar como quantidade de movimento? O m como massa, o v como velocidade. Tá? De novo, uma grandeza vetorial depende de um sentido e de uma direção. Então, a intensidade, o módulo vai ser dado, né, por massa vezes velocidade. Direção é a mesma da velocidade e sentido vai ser o mesmo da velocidade, pois a massa é uma grandeza física positiva, né? Não existe uma massa negativa, certo, gente? Então,
Como calcular a quantidade de movimento? Massa vezes a velocidade. Lembrando que se a velocidade estiver direcionada em uma diagonal, né, a gente vai ter que calcular as suas decomposições e aí a gente vai ter então também uma relação com o sentido e a direção ali, certo? No sistema internacional, a gente tem lá que massa é quilogramas, velocidade, metros por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento no sistema internacional vai ser quilograma, metros por segundo, certo? Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente aqui, ó, o fato de análise dimensional para o impulso e para a quantidade de movimento resultarem na mesma unidade, leva a uma conclusão, que o impulso e a quantidade de movimento são grandezas intrinsecamente relacionadas. Isso não quer dizer que elas são iguais, tá, gente? Então, aqui, se a gente voltar nos slides anterior, a gente vai ver que o impulso pode ser estabelecido como quilograma metros por segundo, que é a mesma unidade de quantidade de movimento, certo? Então, as duas têm a mesma grandeza física, assim como trabalho e energia também têm a mesma unidade, né, no sistema internacional, mas elas não são a mesma grandeza física, são duas grandezas que estão interligadas, estão relacionadas, assim como a quantidade de movimento e o impulso, tá? Então são grandezas intrinsecamente relacionadas. E aí a gente consegue estabelecer um teorema que é chamado teorema de impulso, que é muito importante quando nós estamos estudando a mecânica do corpo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Um corpo, ele está no instante T1 com uma velocidade inicial 1, com uma quantidade de movimento 1. Quando é aplicado uma força sobre esse corpo, ele vai sofrer uma variação da velocidade. Então, a velocidade dele no instante T2 vai ser V2 e a quantidade de movimento Q2, tá? Então, o corpo saiu de um estágio inicial e foi para um estágio final. Teve instante inicial 1, instante inicial 2. Tá? Então a gente consegue relacionar o impulso que esse corpo sofreu, né, com a quantidade de movimento que variou aqui, tá? Então o teorema do impulso diz para nós o quê? Que o impulso aplicado sobre o corpo para que ele saia do estágio inicial e vá para o estágio final é igual à quantidade de impulso, quantidade de movimento no instante final menos a quantidade de movimento no início, ou seja, a variação, o impulso resultante é igual à variação da quantidade do movimento, tá? Então aqui a gente tem as explicações, né? O que é o IR? É o impulso da força resultante no intervalo intervalo de tempo, ΔT, a quantidade de movimento no instante T2 e a quantidade de movimento no instante T1, tá? Então, esse teorema é extremamente importante quando a gente está estudando, estamos conversando sobre movimento, tá bom? Então, para essa semana, a gente vai ter, né, o capítulo até aqui. Lembre que a gente está dividindo, né, o capítulo em dois vídeos, tá? Então, nesse vídeo que a gente tem que guardar o que é impulso de uma força, a quantidade de um movimento e o teorema do impulso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a nossa conferência, gente. Grande abraço!